Hoje nós vamos entrar numa nova temática, porque nós estamos iniciando o mês de setembro, e algumas festas vão acontecer entre setembro e outubro, festas solenes, festas fixas do Senhor que Ele deu à nação de Israel. Mas se é para Israel, por que a igreja tem que estudar esse tema das festas? A igreja não é judaizante, né? Ela não é hebraica. A igreja veio de Israel, mas ela é uma nova aliança, não é a velha aliança. Viemos de lá, mas não estamos lá. Ok? Nós temos que entender isso, porque senão a gente se confunde. E o interessante é que ao estudar as festas, você percebe o timeline das profecias bíblicas relacionadas à vinda do Senhor Jesus como o Messias. Você tem que estar prestando atenção nisso. Por isso que nós estamos tratando desse tema no mês de setembro. E eu peço que o Rony libere aí o primeiro slide. Festas da primavera para Israel, relacionadas à primeira vinda de Jesus. Jesus virá duas vezes. Ele veio uma e está para voltar numa segunda. A primeira já foi consumada. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a segunda vinda, ela se divide em duas fases. E é aqui que muitos se confundem na escatologia. A primeira fase da segunda vinda de Jesus é para os seus, é para a igreja. É o arrebatamento. A segunda fase da segunda vinda de Jesus é para as nações, é para Israel. Ele vem de forma visível, física, em poder e grande glória, e todo olho o verá para julgar. Ele já não vem para tirar o pecado do mundo, ele vem para julgar, que agora ele é juiz. Ele vem para julgar. E ao término desse primeiro julgamento, que está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, Jesus implanta o reino milenar. Mas quem vai estar no reino milenar? Primeiramente, os sobreviventes em seus corpos naturais, que sobreviveram ao período da tribulação de 7 anos, não foram decapitados, sobreviveram, e nos seus corpos naturais, eles vão repovoar a terra, porque 2/3 da população mundial será morta. Está entendendo? Quem mais vai estar no milênio? A igreja. Porque a igreja já foi arrebatada antes da tribulação, nós já recebemos o nosso corpo glorificado e agora estamos para sempre com Ele e vamos reinar com Ele. Mas em corpos glorificados. E também os santos do Antigo Testamento e também os mártires da grande tribulação, que também vão participar do primeiro ciclo da ressurreição, que é a ressurreição da vida. Estaremos todos lá no milênio, reinando com Jesus. E Jesus vai reinar a partir de Jerusalém. Jerusalém foi colocado como centro da terra, Monte Sião. Deus, ele determina coisas que o homem não consegue, não pode mudar. Ok? Então nós vamos ver hoje duas festas da primavera, que são a Páscoa e pães ázimos.
Não vou ficar discutindo detalhes dos costumes hebraicos e tudo mais, porque isso não é o mais importante. O mais importante é o significado messiânico dessa festa para nós, para a gente entender o plano da redenção. Amém? E nós não podemos esquecer que Israel pertence ao hemisfério norte do planeta Terra. Então, essa coisa de estações do ano são diferentes. Israel tem uma estação diferente da do Brasil. O Brasil está no hemisfério sul. Tá bom? Então, primeira coisa, o aspecto profético. Como que Deus planejou a vinda do Messias e qual a pedagogia que ele usou para instruir a nação de Israel com relação à vinda do Messias. As festas apontam para isso. A festa não é uma tradição da nação, é algo que Deus estabeleceu e está lá no livro de Levítico, capítulo 23. As festas solenes fixas do Senhor nos tempos determinados por Deus. E a primeira vinda de Jesus é para tirar o pecado do mundo. Porque lá no Velho Testamento, os sacrifícios de animais era apenas uma cobertura temporária sobre o pecado. É uma outra dispensação. Mas uma vez que o Cordeiro de Deus se manifesta, sobe na cruz, paga o preço e o seu sacrifício é aceito, pronto, não haverá mais sacrifício. O sacrifício já foi feito. E quem disse isso, né? Lá em Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Isso na sua primeira vinda. Tá? E lá em João 1, 29, quando João Batista aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre, ele tira. Eu quero que vocês façam a diferença entre essas duas coisas, tá bom? E essa pedagogia, ela é importante para Israel, mas é importante para a igreja, porque nós estudamos escatologia também. Qual é a realidade da igreja, para que a gente faça essa diferença entre Israel e a igreja? Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém te julgue. Paulo está falando para a igreja, que são sombras, tipos, apontam para pedagogia do Espírito, das coisas futuras que ainda iriam acontecer, apontando para Cristo. Mas o corpo é de Cristo. A igreja é diferente. A igreja já está na nova aliança. Israel ainda não. A nova aliança com Israel será na segunda vinda visível de Jesus, quando eles terão um encontro com o primogênito que eles crucificaram. E uma nação, que será o remanescente fiel, vai se arrepender diante de Jesus. É um encontro dele com o seu povo. Mas a igreja já está no céu com ele. Ok? Feito essa introdução, vamos ver algumas coisas aqui. Próximo slide. Para didaticamente mostrar para vocês essa questão das festas. Eu não gosto de pegar coisas na internet, porque as pessoas que montam essas pranchas, ou são muito ruins na arte da formatação das pranchas, ou são ruins de Bíblia, né? O duro é quando o cara é ruim das duas coisas, aí fica difícil, mas como eu não consigo fazer isso, e não tenho tempo também, a gente pega o que se aproxima mais. Então, não acredite em tudo que você vê, a gente traz apenas para ilustrar alguma coisa.
Então nós temos que entender que primavera para Israel é de abril a junho, considerando os meses do ano. E o outono para Israel é setembro a outubro. Então nós estamos entrando nas festas de outono, porque Pentecostes, que é comemorado em junho, já passou. Ok? E nós temos aí a primeira festa, que a gente vai marcando a situação. A primeira festa, Páscoa, primavera, no primeiro mês do calendário religioso, que é Nissan, no calendário judaico. E depois, logo em seguida, nós temos pães ázimos, e logo em seguida, primícias. Quem vai falar sobre primícias e Pentecoste é a pastora Valdiva, domingo que vem, ok? Aí nós temos um preâmbulo. Se você olhar para o timeline da escatologia, você tem o preâmbulo, o intervalo da igreja, que é depois do Pentecoste. A igreja não existe antes do Pentecoste, ela existe depois, e a igreja tem um prazo de validade. O arrebatamento é o prazo final de validade para a igreja. Aí Deus começa a trabalhar com Israel e com as nações, mas Israel é o centro das intervenções divinas. Aí nós temos trombetas, expiação e tabernáculos. Essas festas aqui, Jesus ainda não participou delas com o povo judeu. Aqui, até no Pentecoste, ele estava presente, porque quem enviou o Espírito Santo foi ele. Mas aqui ainda é futuro. Mas não é para a igreja, é para Israel. Tá bom? A gente tem que prestar atenção nisso. E essas festas será no 7º mês, que é setembro, outubro, que no calendário judaico religioso é Tisri. Ok? Só para vocês, informação para vocês. Próximo. A mesma coisa, nós apontamos para o calendário religioso. O primeiro mês é Nissan e o 7º mês é Tisri. E aqui você tem as 7 festas fixas do Senhor para o seu povo. Não é para a igreja, por favor. Tá? Não confunda as coisas. E aí você tem as datas no calendário religioso, os versículos que tratam do assunto, está no capítulo 23 de Levítico, não é? É sempre num sábado, ok? Deus trata assim com Israel. E o nome hebraico das festas. Só para trazer como informação para vocês. O próximo. Esse aqui é um outro calendário que mostra a ocorrência das festas, o mês, ok? E como é que é a estação climática da época das festas, porque tudo tem uma lógica com Deus. E a questão da produção. Deus coloca as festas sempre num ciclo de colheita, seja de cevada, seja de trigo, seja de azeite ou de vinho. Ele sempre coloca, ele relaciona essas questões. Mas isso é só para curiosidade de vocês. O próximo. 3 festas são santas convocações do Senhor para Israel. E 3 festas, os homens. Cabeça de família é homem. Alô? Cabeça de família é homem. Na falta de um homem que presta, Deus levanta uma mulher. Porque nós temos essa realidade, tá? Mas Israel, Deus trata com o cabeça da família, porque são clãs. Isso é muito comum lá no Oriente Médio. E esses homens tinham que comparecer nessas 3 festas.
senão ele ia ser julgado. É assim que funciona, tá? A festa dos pães ázimos, a festa das semanas, que é Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. E aqui você tem uma ilustração da tenda da congregação, na época de Moisés, e o povo ali se reunia por ocasião dessas festas, e apresentavam sacrifícios ali. Tá ok? Mas como nós não somos judeus, nós não vamos ficar entrando em detalhes. Próximo. É apenas para vocês terem informações. Mesma coisa. Aqui você tem as festas, como elas são, as expressões, né, os conceitos dessas festas no Velho Testamento, no hebraico, Pessá, Matzô, Rabicurim, Shavuot, Shofararot. Shofararot é trombeta, né? Trocar trombeta, tá? E esse Yom Kippur e Sukkot. E aí você tem as épocas no calendário religioso e no Novo Testamento, o que a gente pode inferir dessas coisas? Isso aqui, ó, tá? Mas inferir já é uma análise que a igreja faz dessas questões. Por exemplo, redenção, massa nova fala da nova criação. Se você ler Levítico 23, você vai ver, e aí os textos que estão aí citados. Santificação, os ázimos da nova criação. Cadê o fruto? Você nasceu de novo? Cadê os frutos? Você nasceu de novo? Cadê os frutos? Os ázimos, pães ázimos significa sem fermento. Fermento na Bíblia significa pecado, maldade, uma velha natureza. Tá? E santificação é um processo que vem depois do novo nascimento. Ressurreição, quem são as primícias? Ou melhor, corrigindo, quem é as primícias da ressurreição? O próprio Jesus Cristo, ele é o primeiro. Tem alguém no céu com o corpo glorificado? Além dele? Tem ou não tem? Não. Mas e aqueles que ressuscitaram com ele por ocasião da sua ressurreição e apareceram a muitos? Está na Bíblia. Eles ressuscitaram, porque primícias fala de molho que é movido diante de Deus, então não é um só, molho fala de um feixe. Eles ressuscitaram para provar, para esse mover das primícias diante de Deus aponta para a nossa ressurreição, a igreja, que ainda vai acontecer no arrebatamento. Mas eles ainda não receberam o corpo glorificado. Eles ressuscitaram, né? Que eles morreram em Cristo, ressuscitaram, o espírito e a alma estão no paraíso dos santos, aguardando a primeira ressurreição, que é verdadeiramente você receber o corpo glorificado. Igual a minha mãe morreu, ela está no céu, o espírito e a alma dela está no paraíso dos santos, e esses que ressuscitaram com Cristo por ocasião da sua ressurreição, a mesma coisa. Os dois fora da curva é Enoque e Elias, que foram arrebatados aos céus em seus corpos naturais. Como é que eles estão lá no céu, não sei. Não me interessa saber, porque Deus sabe o que faz. Ok? O Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo no seu espírito, então seu espírito é recriado, e você é inserido no corpo de Cristo, você é um membro do corpo de Cristo. Isso é o novo nascimento. O Pentecoste é mais do que isso. O Pentecoste é quando a unção do Espírito, labaredas de fogo, vem sobre você que já é salvo. Mas isso tem a finalidade de empoderamento para cumprir a grande comissão. Israel ainda vai ter um encontro com Jesus e serão
renovados no Espírito. Está lá em Zacarias 12:10. É só ler. Ok? Agora, o judeu que se converte a Cristo, ele sai da velha aliança e passa para a nova aliança. Então, ele é judeu, mas ele é igreja, ele é corpo de Cristo. E muitos judeus falam em línguas, são batizados no Espírito. Ok? Assim como os gentios. Tá bom? E Deus, dos dois, do judeu e do gentil, ele fez o novo homem em Cristo. Então, Pentecoste para a igreja significa poder, virá sobre vós, sobre, dentro já está, porque quem estava no cenáculo, orando, buscando a promessa do Pai, já era salvo. O problema é o revestimento de poder, e recebereis poder ao vir sobre vós. Ok? Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Tá? Porque tem, dentro da cristandade, tem os tradicionais reformados que não aceitam a obra do Espírito. Eles acham que isso aconteceu lá atrás, foi para inaugurar o nascimento da igreja e ficou por isso. Mentira! Mentira, é só ler a Bíblia direito. Bom, vamos em frente. E a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, com a evidência em falar em línguas estranhas ou espirituais, é para a igreja. Moisés não orava em línguas, mas nós oramos. Os mártires da grande tribulação não vão orar em línguas, mas nós oramos. Vocês estão entendendo? É para a igreja. Eu tenho que me apropriar daquilo que Deus estabeleceu para a igreja. Agora, no céu, no corpo glorificado, não vai ter ninguém falando em línguas, porque isso já passou, foi a dispensação da igreja até ela cumprir a grande comissão. Está entendendo? Mas a fé, a esperança e o amor permanecem, como está em Coríntios. E dos três que permanecem, o mais importante é o amor. Porque o amor é a base de tudo. É a motivação daquele que serve a Deus, o amor. Ok? O arrebatamento, que é trombetas. A festa de trombetas, muitos pastores, teólogos, estudiosos da Bíblia, apontam que a festa das trombetas simboliza o arrebatamento da igreja. É uma possibilidade. Existe uma outra que seria Pentecostes. Então, não vamos ser dogmático nessa questão, porque há opiniões diferentes. Mas não interessa, né? Ninguém sabe o dia e a hora, então. O importante é estar pronto para partir. Se vai ser na segunda, no domingo, no sábado, de madrugada ou na hora do almoço, tanto faz. Eu estou pronto para ir embora. Está entendendo? A igreja não tem essas coisinhas. Yom Kippur, aqui fala, para nós já aconteceu, né? Cristo já pagou o preço da nossa redenção. Agora nós somos salvos pela graça, por meio da fé, como está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso já existe para a igreja, mas para Israel ainda não. Israel, quando eu falo da nação. Israel ainda vai nascer de novo no encontro do remanescente fiel com o Senhor Jesus. É isso, Zacarias 12:10. E, por último, tabernáculos aponta para o milênio. E Jesus vai estar governando a terra a partir de Jerusalém no milênio, que é um reino milenar, um reino de 1000 anos a partir de Jerusalém. E a nação de Israel será levantada por cabeça das nações, com dupla porção de honra. Próximo, o tempo voa. Eu estou fixando pontos para vocês terem
informações. Aí, novamente, a gente cita as festas, a Páscoa, o texto bíblico e o pão sem fermento, ázimos ou asmos e primícias. E isso ocorre no mês de abril. Já passou, para esse ano, já passou. Aí você tem a festa das semanas, ou Pentecostes, Shavuot, que ocorre em junho, já passou também. E Pentecostes é algo para a igreja. Eles comemoram Pentecostes, mas quem recebeu o Pentecostes fomos nós. Eles ainda vão receber. Vocês estão entendendo como é a pedagogia do Espírito? Deus levanta um povo que não é povo e coloca o que ele tem de melhor nesse povinho que não é povo, mas que agora é redimido no sangue do Cordeiro. Caramba, nós estamos na nova aliança. Ok? E o interessante é que, se você olhar, Pentecostes ocorre numa transição entre as festas da primavera e as festas do outono. E, na verdade, a igreja é um intervalo entre o que Deus começou com Israel e o que Ele ainda vai fazer com Israel. Nós estamos no meio. Foi Deus que bolou isso. Não é o Ney que está inventando coisa. Tá? Então, depois você aí tem as festas das trombetas, dia da expiação, Yom Kippur, e festa dos tabernáculos, aí no mês de setembro, outubro. E nós vamos gastar mais tempo falando de trombetas, expiação e tabernáculos. Ok? E aqui apontando para a questão do arrebatamento da igreja. Próximo. Novamente, caracterizando aí as festas, para ficar claro, tá certo? Por exemplo, pães ázimos é colheita da cevada, né? Tanto pães ázimos como primícias. Pentecoste é colheita do trigo. Caramba, você percebeu alguma coisa aqui? Cevada não é igual ao trigo. Trigo é trigo, cevada é cevada. Ok? A cevada, a colheita vem antes. E, na verdade, tudo começou com Israel, não é mesmo? Mas o verdadeiro trigo de Deus é a nova aliança, é a igreja. Mas Israel ainda vai entrar na nova aliança. Depois você tem trombetas. Aí vem a colheita de frutos e azeitonas, que são as festas de outono. E as festas de outono também falam da chuva serôdia. Primeiro você tem as chuvas temporãs, que está lá ligado à colheita de cevada, de trigo. Mas o vinho novo e o óleo do Espírito vem com a chuva serôdia, que são as últimas chuvas do avivamento de Deus sobre a terra. Começa a perceber a tipologia que Deus está estabelecendo e que nós temos que entender. Tá bom? Próximo. Falando um pouco de Páscoa e de pães asmos, para a gente encerrar a nossa ministração. A Páscoa, Jesus comemorou a Páscoa antes da crucificação. Aliás, foi naquela semana ali que ele foi crucificado. E fala da redenção. Páscoa fala da redenção, da nossa libertação. Mas libertação do quê? Da morte, da condenação eterna e do poder do pecado na vida do crente. Jesus quebrou o poder do pecado na vida daquele que é salvo. Então agora é tomar posse e andar com ousadia. E não esses crentes que ficam falando,
esse pecado está tão difícil, tão complicado. Jesus já quebrou o poder desse pecado na tua vida. Toma posse e esfrega isso na cara do demônio. Ok? Porque a gente lê Paulo falando em Romanos, em Coríntios, e a gente não presta atenção. Uma coisa na Páscoa para os judeus é cobrir o pecado por um tempo. Outra coisa é o Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo de uma vez por todas. Isso é outra coisa. Tá? Foi o momento em que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi oferecido como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Sacrifício único, perfeito, poderoso e de validade eterna. Não vai ter outro sacrifício. E ninguém entra no céu, a não ser pelo sacrifício de Cristo. Então tira fora esse negócio de reencarnação, tira fora esse negócio de purgatório, vai tirando, que isso é lixo. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo. Desde que você receba resposta, a resposta é pessoal, é de cada um. E é sobre essa base que o pecador pode ser justificado diante de Deus. Não é por obras, não é por mérito, é pelo sangue derramado. Por melhor que você seja, e eu estou falando em hipótese, por melhor que você seja, você não consegue comprar a sua salvação. Sabe por quê? Simples assim, por causa da morte espiritual. Em Adão, quando desobedeceu a Deus, todos pecaram. Pronto. Para ir para o inferno, você não precisa pecar. Pecar no sentido plural. Para ir para o inferno, você não precisa fazer nada. É só deixar correr. Por causa da morte espiritual. Assim como o sangue de um cordeiro aspergido nas ombreiras das casas judaicas, livrou aquele povo do espírito da morte sobre os primogênitos, agora nós somos livres do poder da morte, da condenação eterna, não por causa do sangue nas ombreiras, mas por causa do sangue derramado em meu favor. Eu tomei posse, eu criei nas boas novas do Evangelho e o meu espírito foi recriado. Agora eu sou a habitação, o santuário do Espírito Santo. A obra da redenção é aqui dentro, ó. Ok? E para mim chegar nesse ponto, isso aqui tem que mudar. Tá bom? Dos feriados judaicos, a Páscoa tem um significado profético tremendo, porque Jesus foi crucificado nesse tempo. E ele diz: eis o sangue da nova aliança. Apontando para o seu sacrifício. Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não aqueles animais que eram sacrificados lá na tenda da congregação ou no templo. Tá bom? Continuando, próximo, para encerrar o assunto da Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal que nos liberta da morte e do poder do pecado. Está aí os textos, você pode consultar na sua Bíblia. Qual é a aplicação pessoal? Morte substituta. Jesus morreu em meu lugar. Era eu que devia estar na cruz. Maldito por causa do pecado, mas ele se apresentou em meu lugar. Isso é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e o seu Filho voluntariamente se apresenta para ser o sacrifício. Só que o sacrifício dele é perfeito, senão não seria aceito. Tá? Por que o sacrifício de Cristo é perfeito? Primeiro, ele nasceu de uma virgem. Jesus não é da descendência de Adão, o primeiro Adão.
Jesus é descendente do próprio Deus. Porque aquele corpo que foi gerado no ventre de Maria veio da palavra, da boca de Deus. Não veio da genética adâmica. Mas ninguém entra na terra a não ser pelo ventre de uma mulher. Essa é outra questão que Deus estabelece. Então Jesus nasceu do ventre de uma virgem, porque ela não podia, ela tinha que ser virgem, porque Jesus não poderia nascer como uma pessoa normal como nós, de um casal de humanos. E Maria teve que crer, porque quando o anjo fala com ela, ela diz: cumpra-se em mim, segundo as tuas palavras. Se Maria não fosse uma mulher de fé, não tinha acontecido nada. É tudo pela fé. E Jesus nasceu como criança, igual a Ana Clara, que está ali dormindo no colo do Vanderlei. Ele cresceu como criança. Só que a Bíblia diz que Jesus não tinha pecados. Aí é no plural. Ele não tinha o pecado original, que é a morte espiritual, e ele não tinha pecados. O diabo nada tem em mim. Pronto. O sacrifício foi aceito. Ok? Eu tenho que entender a pureza do sacrifício que foi apresentado diante de Deus, porque não seria aceito. A expiação do pecado, tirar o pecado é realmente remover a maldição do pecado na tua vida. Os sacrifícios do Velho Testamento não fizeram isso. Eram temporários. E o perdão. Jesus agora estabelece verdadeiramente o perdão, que significa reconciliação com Deus. O véu se rasgou de cima a baixo. Ele começa de cima para baixo, viu? Não é de baixo para cima, não. De baixo para cima é o esforço religioso. Mas de cima para baixo é o poder de Deus, que é a operação do Espírito. Ok? Agora o véu foi rasgado e todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que são da fé, têm acesso à presença do Pai. Não precisa mais de um intermediário. Aleluia, glória a Deus por isso. Ok? E aí vem a questão da resposta no tempo da minha oportunidade, a urgência do meu tempo. Diante de tudo isso, quando você ouve a pregação do Evangelho, qual é a sua resposta? Ah, não tenho tempo, não estou interessado, eu tenho outras coisas mais importantes. Bom, o relógio está correndo. O relógio está correndo, tic-tac, 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 e você se distraindo com uma latinha de cerveja, com um baseado, sei lá, quantas coisas que nos distraem, dinheiro, carro, e o tempo está passando. Tem duas coisas que podem acontecer na nossa vida: morrer, e morrer sem Cristo, você está condenado, e você perdeu o arrebatamento. E ficar para trás. Todas as duas são complicadas, mas a primeira, morrer, é muito mais, porque é definitivo. Pelo menos na tribulação, pode ser que você se arrependa e creia no Evangelho. Ok? Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Veja como você ouve a pregação do Evangelho. Eu tenho a obrigação de pregar a verdade aqui no púlpito, porque senão Deus me tira daqui. Esse púlpito não é meu, não é da Valdiva e nem do pastor Pérez. Esse púlpito é de Deus. Nós estamos aqui como embaixadores do reino. Mas você que está ouvindo, Deus está olhando qual é a tua resposta. Ok? Todos nós somos julgados por Deus. E não tem como esconder, né? Para terminar, vamos ver agora
pães asmos, próximo slide, para a gente concluir no nosso tempo aqui. A festa dos pães ázimos era celebrada imediatamente, 14:15, após a Páscoa, e durava uma semana, 7 dias, até o próximo sábado, durante a qual não tinha como comer pão levedado, com fermento. O que isso fala? Se você põe fermento na massa, você vai ter que esperar, não vai? Tem que fermentar para depois fazer os pãozinhos lá e levar para o forno. Só que Israel, quando saiu do Egito, saiu de forma apressada, não tinha tempo de esperar a ação do fermento. Esteja pronto para partir, porque não há tempo. Esse é um significado profético. O outro, não permita que o pecado contamine o teu cristianismo. Essa alma desalinhada, complicada, cheia de problemas, um iceberg voltado lá para baixo, complique a tua utilidade para Deus. Comer demais, dormir demais, passear demais, tudo isso pode ser lícito, não tem problema nenhum, mas não convém para uma igreja que é a última geração da igreja na terra e que tem um compromisso de pregar o evangelho a toda criatura. Não é tempo de brincar e nem ficar se distraindo pelo caminho. Jesus é o pão que desceu do céu, né? O maná simboliza algo que vem de Deus. Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desci do céu. Não é do homem, não é da religião, não é do esforço humano, é algo que Deus faz e entra na história humana. Tá bom? Jesus é a base, a sua morte e ressurreição é a base da nossa justiça. Não é na minha justiça, nos meus méritos, é na dele. Por isso que eu tenho que crer. Eu creio em Jesus, eu creio na sua justiça. Então Deus imputa a justiça dele para mim. E o Espírito opera a justiça de Cristo em mim. Porque o poder do pecado não está no esforço da minha carne, está no poder da sua ressurreição. Senão a gente não entende de Bíblia e fica pregando religiosidade. Ok? O justo vive pela fé, e viver pela fé é depender da obra poderosa do Espírito Santo. E essa é uma doutrina central no cristianismo. Ok? Quem aqui seria salvo por mérito? Ninguém, começando por mim. Quem aqui que tem currículo para se sustentar diante do Deus que é fogo consumidor? Ninguém. Mas Jesus tem esse mérito. Aliás, é o único que tem mérito. Por isso que a Bíblia dele é o único digno diante de Deus. Mas como eu estou nele, a dignidade dele me cobre, até que eu receba o meu corpo glorificado, quando aí essa alminha complicada já não é problema mais. Tá ok? Então eu dependo da morte substituta de Cristo para ser salvo. A resposta é minha, mas o sacrifício é dele. Tá? Se você quiser substituir Jesus por uma religião, você já está indo direto para o inferno. Religião não salva ninguém. A nossa base, a base da nossa salvação é o sacrifício substituto de Cristo, a sua morte e ressurreição. E o versículo da Bíblia que resume tudo é Efésios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos pela graça por meio da fé. Ponto. Então, Ney, o que é obra na vida do crente? Porque também tem. O que é trabalho
obras na vida da igreja. Obra não salva ninguém, ponto. Isso é teologia paulina, muito clara. Mas aquele que é salvo tem obras, segundo a espécie da sua nova natureza. Aí é Tiago, ok? São duas coisas diferentes. Não sou salvo porque sou bonzinho, mas sendo salvo, eu sou uma bênção na terra. E aí Deus recebe toda a honra e toda a glória, por causa do meu testemunho de um crente salvo. Mas crente salvo, que se acha salvo, é uma hipótese, mas que não tem frutos, aonde que está a salvação dele? Capa de piedade não salva ninguém, isso é religiosidade. Você está se enganando. Mas eu tenho que sair fora disso, porque o diabo usa isso para enredar a minha vida cristã. E por último, o próximo slide. Os tempos da nossa salvação, que a gente tem que entender. Quando você nasce de novo, nasceu, né? É passado, o verbo está no passado. Sou salvo, nasci de novo. Não existe ninguém dizendo, estou nascendo em Cristo. Isso não existe. Essa expressão não existe. Só se for algum demônio que está andando por aí, ok? Na verdade, o novo nascimento é a minha conversão, que envolve metanoia, arrependimento e voltar-se para Deus. E isso acontece na minha vida. E aconteceu. Ninguém fica nascendo várias vezes. Já nasci uma vez, aí passa um mês, vou nascer de novo. Isso não existe, nem no reino natural, muito menos no reino espiritual. Aí vem a santificação, que é processo. Aí é limpeza e purificação através do fogo, através da provação. Então é o presente da minha vida. Estou sendo salvo, estou desenvolvendo a minha salvação. Salvo eu já sou. Mas eu estou desenvolvendo a salvação, porque quando você nasceu de novo, você não nasceu perfeito. A sua alma ainda continua problemática. E no futuro, sereis salvo, porque você encontra isso na Bíblia, você vai receber um corpo glorificado, igual ao de Jesus. Mas isso é para o futuro. Então a salvação envolve essas três coisas. O que interessa para a igreja é isso aqui, santificação, que me leva para a maturidade. Maturidade fala do quê? Utilidade para Deus. Deus não vai usar ninguém irresponsável, imaturo, para edificar a igreja de Cristo para o arrebatamento. Ele não é doido de fazer isso. Graças a Deus, né? Mas às vezes o crente carnal é usado, porque não tem outro para usar, ele usa aquele mesmo. Só que liderança para conduzir a igreja são pessoas maduras. Amém? Você foi abençoado? Glória a Deus. Vamos nos levantar. Tudo isso é motivo de reflexão para nós, de colocar a nossa vida em dia diante de Deus. Nunca se esqueça, não permita que a hipocrisia da religiosidade escravize o teu coração. Não permita isso. Seja um homem, uma mulher desprendido diante de Deus, para ser usado na edificação da igreja no tempo da nossa oportunidade. Amém? Pai, nós abençoamos este povo que é teu, comprado com o sangue de Jesus, que o Espírito Santo venha trabalhando no entendimento, no coração de cada um, levantando, ó Deus, homens, mulheres, empoderados pelo Espírito, ó Deus, para fazer uma grande obra nesta geração.
uma grande colheita, porque os campos estão brancos. Ó Deus, e o nosso tempo de partida está próximo. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a estar mais consagrados a cada dia na nossa vida, vivendo para o louvor da Tua glória. Que vocês tenham uma ótima semana, abençoada semana.